Olá, pessoal! Em atendimento à disciplina EAD 515, Prática de Ensino 2, Utilização de TICs, daremos início à nossa videoaula com o tema Sistema Cartesiano. Só lembrando, esse tema foi retirado do livro Praticando Matemática, 9º ano, do Álvaro Andrini e da Maria José Vasconcelos. Nosso grupo é composto por Carlos Roberto, Gabriele Ramos, Mariana Karen, Tamara Correia, Tatiana de Oliveira. Somos do Polo de Timóteo, o nosso professor é o Jorge Luiz e a nossa tutora à distância, Kelly Souza. Para darmos início ao tema Sistema Cartesiano, colocamos uma tirinha que ilustrasse melhor o nosso conteúdo. E essa tirinha vai dar uma ideia melhor sobre localização, que vocês verão que será muito importante esse conceito para o entendimento da matéria. Mãe, onde você guardou meu boné? Abra a porta do meio do armário. O boné está na prateleira de cima. Repara que a mãe deu todas as informações necessárias para que o garoto localizasse o boné. No trecho de estrada retilínea ilustrado abaixo há um posto de gasolina. A figura não traz informações para localizá-lo. Então, pessoal, reparem que eu tenho uma estrada desenhada abaixo aí. Eu tenho as cidades A e B. Eu sei que nesta mesma estrada há um posto de gasolina. Porém, eu não tenho como localizar esse posto, já que eu não tenho informações suficientes para saber onde que está exato a localização do mesmo. E se acrescentarmos uma informação, o posto está a 40 km da cidade B? Melhorou, mas temos duas localizações possíveis para o posto. Vamos entender melhor essa tirinha? Então, para melhorar um pouco, primeira coisa, eu vou destacar a cidade B. Falou que o posto está a 40 quilômetros da cidade B. Porém, eu tenho duas localizações possíveis. Por quê? Porque eu posso ter 40 quilômetros da cidade B à direita ou 40 quilômetros da cidade B à esquerda. Correto? Então, melhorou a informação? Sim, melhorou e muito. Porém, eu ainda tenho duas possíveis localizações. Com uma última informação, definimos a localização. Seguindo pela estrada da cidade B para a cidade A, o posto está a 40 km da cidade B. Então, pessoal, para a gente finalizar essa questão, vamos lá. Novamente, eu vou destacar a cidade B. E agora, a informação, ela me deu um sentido deste posto. Qual foi o sentido que me deu? Foi saindo da cidade B em direção à cidade A. Então, é muito fácil. Nosso posto está bem aqui. Ok? Vamos lá, então. Repare que, além da distância, precisamos informar a direção e o sentido. Observe nessa ilustração que as pessoas caminham na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque nesse exato momento a gente vai trabalhar com dois conceitos muito importantes, que é o conceito da palavrinha direção e o conceito da palavra sentido, correto? Então vamos lá. Direção. Direção é quando nos referimos à horizontalidade ou verticalidade. Repetindo, direção é quando nos referimos à horizontalidade ou verticalidade. E o sentido? Prestem bastante atenção. O sentido. Cada direção pode ter dois sentidos, que indicam cada um dos dois percursos possíveis sobre essa direção. A direção vertical, os dois sentidos possíveis são para cima e para baixo. A direção horizontal, os dois sentidos possíveis são para a direita e para a esquerda. Então, gente, recapitulando novamente, direção é horizontal e vertical. O sentido da direção vertical pode ser para cima ou para baixo, e o sentido da direção horizontal para a direita ou para a esquerda.
Então, nesta ilustração, as pessoas caminham na direção horizontal, porém em sentidos opostos, porque uma fileira está indo para a direita e a outra para a esquerda. Nas linhas pretas desta figura, quantas direções e quantos sentidos podemos identificar? Novamente, gente, as linhas pretas estão nas direções horizontal e vertical. Se eu tenho direção horizontal, eu tenho dois sentidos para ela, que é para a esquerda e para a direita. Se eu tenho direção vertical, eu também tenho dois sentidos, que é para cima e para baixo. Com isso, nós vamos ter duas direções, que é horizontal e vertical, e 4 sentidos, que é para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Agora vamos lá. O próximo, Jair, é um técnico de tráfego e monitora o trânsito de uma cidade por meio de câmeras instaladas em diversos pontos. Uma das câmeras mostrou um acidente sem vítimas, como você vê na ilustração ao lado. Uma viatura policial trafega na rua Margarida. Que informações Jair deve passar por rádio para que a viatura localize rapidamente o local do acidente? Então, vamos lá. A viatura, gente, eu vou destacar aqui, está na rua Margarida, correto? E ele quer chegar até o local do acidente. Então, qual que vai ser a primeira informação que a gente vai falar para a viatura? Vire à esquerda na rua Semente, correto? E logo em seguida, vire à esquerda novamente na Avenida do Sol. E você já estará no local do acidente. Agora, pessoal, nós vamos começar de fato a trabalhar o sistema cartesiano. Em matemática, é um sistema que permite localizar pontos no plano. Traçamos duas retas numéricas perpendiculares que se intersectam no ponto que representa o zero de cada uma delas. Elas serão chamadas de eixos. O eixo horizontal é o eixo das abscissas ou eixo X. O eixo vertical é o eixo das ordenadas ou eixo Y. Então, pessoal, vamos lá. O que eu tenho aqui do lado se chama plano cartesiano. Esse plano, eu vou destacar para vocês também. Eu tenho duas retas numéricas perpendiculares. Quais são essas retas? É o meu eixo X e o meu eixo Y. O meu eixo X, ele é conhecido como o eixo das abscissas. E o meu eixo Y, ele é conhecido como o eixo das ordenadas. Correto? Só lembrando, pessoal, reparem que as minhas retas, elas estão num único sentido, que é o sentido que? Crescente. Então, repare que as minhas retas, elas estão crescendo. Começa do 0, 1, 2, 3, 4. A mesma coisa para o eixo X, a mesma coisa para o eixo Y. Então, elas estão no sentido crescente. Começamos então, gente, a localizar os pontos no nosso plano. Primeiramente, nós temos o ponto P. Como que eu faço para localizar esse ponto? A primeira coisa que eu vou localizar é o 3 no eixo X. Reparem, eixo X, o meu ponto P está no 3 do eixo X, correto? E o 4 no eixo Y, meu eixo Y, o meu ponto P está no 4. A localização de P é dado pelo par ordenado 3 e 4, onde 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. 3 é a abscissa e 4 é a ordenada. Vamos recapitular essa informação, gente. Para eu ter um ponto dentro do meu plano cartesiano, ele tem que ser representado por um par ordenado.
Esse par ordenado, ele tem tanto valores em x como em y. O primeiro valor que aparece, no caso aqui é o meu 3, é o valor de x, é o valor da minha abscissa, do meu eixo da abscissa. Agora, o meu segundo valor, que é o valor aqui 4, ele é representado no meu eixo y, que é o meu eixo da ordenada. Estabeleceu-se que o primeiro elemento do par sempre será a abscissa e o segundo elemento a ordenada do ponto. Ou seja, gente, o meu primeiro par ordenado, o meu primeiro elemento do par ordenado será o elemento do eixo x e o segundo elemento será o elemento do eixo y. 3 e 4 é o par ordenado que representa o ponto P no plano. Escrevemos P, 3, geralmente usamos ponto e vírgula para separar, ponto e vírgula, 4. Fornecemos os pares ordenados que representam os pontos A, B e C. Vamos começar então, pessoal. O meu ponto A, vou destacá-lo, só um momento. Meu ponto A. Sabemos que o primeiro elemento está em x. Então, em x ele vale 1. E em y, pessoal? Em y, o meu A vale menos 2. Então, meu par ordenado ficaria 1 e menos 2. Agora, vamos para o B. Destacando o meu B. No meu eixo x, ele ficaria menos 3. E no meu eixo y, ele valeria 3. O meu par ordenado, então, ficaria menos 3 e 3. Agora, no meu ponto C. Reparem que aqui vai ter uma particularidade. No meu eixo x, ele tem um valor de 4. Porém, no meu eixo y, ele não tem valor nenhum, então ele fica com 0. O meu par ordenado ficaria, então, 4 e 0. Quais os pares ordenados que representam os pontos D, E, F, G? Vamos começar, então? Começando por D. Destacando o meu D. Reparem que no meu x, o D representa nenhum valor, ele está com 0. Porém, no y, ele tem 2. Então, o meu ponto D ficaria com 0 e 2. Agora, o meu ponto E. Eu até coloquei a resposta aí, mas sem problema. Vamos lá, vamos identificar o meu ponto E. Meu ponto E está aqui. Reparem que em x, ele vale 3. E em y, ele vale menos 3. Correto? Já está até a resposta aí de lado. Agora, no meu F. No meu F, vou destacar também de vermelho. Reparem que em x, ele está com menos 4. E em y, ele está com menos 2. Então, meu par ordenado ficaria menos 4 e menos 2. Agora, o meu G. Vamos lá, começando para G. Destacar aqui o G, também de amarelo. Pessoal, reparem, o meu G, o meu eixo X, ele quase chega no 2, mas ele não chega no 2. Então, a gente vai colocar o valor aproximado de 1,75. Agora, no Y, ele está exatamente no meio entre o meu 1 e o meu 2. Então, ele seria a metade, que seria 1,5. Então, para x, ele tem 1,75 e para y, 1,5. Correto. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanhou a nossa videoaula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos.